convidar você a abrir 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vamos estar lendo até o versículo 12. Nós estamos na nossa 8ª mensagem dessa série Esperança Viva, e eu creio que o Senhor falará ao nosso coração. Fiquem atentos, talvez eu peça, infelizmente ainda nós não temos slides, quem sabe um dia nós vamos ter slides aí, e aí nós vamos projetar os versículos para não estar falando para você toda hora, irmão, lê para mim, né? Lê para mim. Eu sei que vocês gostam, mas talvez com slide vocês consigam ler também, tá bom? Então, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8 ao 12, no término da leitura nós queremos orar. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar? Pedir a bênção do nosso Deus? Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Nós já estamos, Pai, com o coração regozijando, Pai, porque já celebramos a ceia do Senhor. Já vimos os nossos irmãos aqui, Senhor Deus, de perto e de longe. E nós queremos neste momento, Senhor Deus, tão somente ouvir a Tua voz, através da Tua santa palavra. Por isso, Senhor, tira tudo aquilo do nosso pensamento, tira, Senhor Deus, toda a falta de atenção, que as nossas preocupações fiquem de fora. Abençoa as nossas crianças que estão à sala ao lado também, e abençoa, Pai, aqueles que não puderam estar aqui hoje, ou porventura entrarão por essa porta também, que o Senhor possa falar de maneira particular a cada coração. Usa a minha vida, Senhor Deus, e que cada um de nós possamos sair daqui, não da maneira que entramos, mas mais desejosos, mais parecidos com Cristo, mais ansiando pelo Teu reino, Senhor. Esta é a minha oração, te peço, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos aí, vou partir aqui para a introdução, no capítulo 2, do versículo 13 ao 17, nós falamos do papel do cristão em se submeter às autoridades governamentais. Bom, já no capítulo aí 2, do verso 18 ao 25, nós falamos da sujeição dos servos aos seus senhores, ou dos empregados aos seus patrões. Já do capítulo 3, que nós iniciamos na semana passada, do verso 1 ao 7, nós falamos de como a mulher deve se submeter ao seu esposo e como o marido deve tratar as suas esposas. Foi um tempo muito abençoador. Se você não assistiu, você corre lá, né? É a mensagem de número 7. Deus tem falado muito ao nosso coração. Eu, em particular, por mais que eu ministro a palavra, eu ministro para vocês ao mesmo tempo, eu estou ministrando para mim, e foi um prazer ter uma conversa assim com a minha esposa a respeito desse assunto. Então você percebe que a palavra de Deus, ela abrange todo o nosso ser. Ela vai tratar com o nosso papel como cidadão na sociedade, ela vai tratar do nosso papel como empregado, e se você é um patrão, ou você vai ser um dia, não sei, você também tem uma responsabilidade, e falamos da responsabilidade da esposa e do marido, e todas essas responsabilidades nossas estão sujeitas ao Senhor. Quando nós se sujeitamos ao Senhor, nós podemos cumprir o nosso papel como cidadão de maneira eficaz e excelente. Quando nós submetemos ao Senhor, nós podemos ser excelentes empregados e excelentes patrões. E quando nós se submetemos ao Senhor, a mulher consegue dar dentro do seu lar, tratar com respeito, e o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Já nessa sessão nós vamos começar uma transição aqui. Então Pedro, ele vai sair do ensino da submissão, qual nós já falamos, e agora ele vai falar das exortações especiais para grupos gerais. Então aqui vai para todo mundo, vai para criança, vai para adulto, vai para homem, vai para mulher, vai para governadores, vai para empregados e patrões. Então essa passagem, ela vai ajudar nós a entendermos como nós devemos perseverar, como nós devemos viver os ensinamentos de Pedro na vida da comunidade, mas também na vida lá fora, em geral, como um todo.
Aqui parte dessa mensagem vai falar como nós vamos lidar uns com os outros dentro da comunidade cristã, mas também em geral, nos outros tipos de relacionamentos. Então no versículo 8 ele já começa dizendo quanto ao mais, ou em algumas versões vai dizer finalmente, mas aqui Pedro não trata de uma conclusão final, né? Assim, finalmente dá a entender que já está terminando a carta, mas esse finalmente aqui quer mostrar que Pedro, de alguma maneira, ele já queria chegar nesse assunto aqui. Bom, finalmente, chegamos aonde eu queria chegar. Então nós temos que estar atentos ao que Pedro queria falar para aquela igreja e que o Espírito Santo, o nosso Senhor Deus, quer falar para nós nesse ano de 2020, aqui na cidade de Inazal. Então ele vai mostrar aqui que esta sessão ela vai concluir as instruções gerais de relacionamentos uns com os outros e especialmente como nós podemos dar com situações assim de contextos hostis, contextos difíceis de serem tratados. Então é isso que Pedro vai tratar aqui nessa noite. A primeira exortação então está aí no versículo 8 ainda, ele vai dizer que nós tenhamos todos o mesmo modo de pensar. Alguma versão diferente? Todos o mesmo modo de pensar? Ou a mesma mente? De igual ânimo, exato. Mas aqui o que vai casar mais é a mesma maneira de pensar. Os casados aqui, não precisa responder. Você tem a maneira de pensar igualzinho os maridos da sua esposa? Ou a esposa igualzinho ao seu marido? Não diverge em nada, é tudo assim, posso pensar, tá tranquilo, não tem problema não. Agora a Bíblia está falando que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Será que Pedro está querendo dizer aqui? Imagina o nosso casal, o cônjuge, nós não conseguimos pensar. E graças a Deus, Deus nos fez assim, né? E no casamento é maravilhoso, por mais que nós pensamos diferente, Deus une homem e mulher debaixo do mesmo teto e faz as coisas funcionarem. Mas a ideia aqui de união, o mesmo modo de pensar, é unidade de espírito. O que ele está pedindo para nós como igreja é uma unidade de espírito. A unidade da igreja não é sinônimo de uniformidade. O que é uniformidade? Uniformidade, quantos trabalham em empresa que precisa usar uniforme? Tem empresa que não precisa, né? Às vezes é só a parte de cima e calça jeans e vai. Mas tem empresas que você tem que usar o boné, o crachazinho certinho, e o uniforme é todo mundo igual. Isso é uniforme. Então a unidade da igreja não é uniforme, não somos todos iguais. Então é isso que ele vai trazer aqui. O que ele vai falar para nós então? Não é a ideia de pensar igualmente a mesma coisa. Temos gostos diferentes. É só a gente sentar meia hora para tomar um café e vamos descobrir que temos muitas coisas em comum. Talvez em alimentos que eu não gosto e você adora. Eu mesmo não posso comer frutos do mar porque eu tenho alergia. Talvez você adora, né, comer frutos do mar. Ou enfim, nós não temos assim a mesma maneira de pensar muitas vezes. Mas a respeito do que então ele está falando? Que unidade de espírito é essa aqui? Certamente Pedro está dizendo a respeito de Cristo e a sua obra. Então, a respeito de Cristo e a sua obra, nós devemos ter a mesma convicção a respeito da pessoa de Cristo e a respeito da obra de Cristo. É esta unidade de espírito e essa convicção ela é dada pela palavra de Deus. Nós devemos ser unânimes, aí sim, a respeito da pessoa de Cristo e a respeito da sua obra. E nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo, anote aí, eu vou ler para você se você quiser anotar. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua conhecida oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 23, ele diz: eu neles e tu em mim, a respeito do Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amastes como eu igualmente me amastes. Então você vai ver que Jesus Cristo orou por esta unidade. Jesus Cristo falando, como eu sou com o Senhor, em outras palavras, Senhor e eu com eles, que eles possam ser uns com os outros, plena unidade, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba que Jesus Cristo foi enviado. Então uma coisa importante aqui para nós, o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo está no nosso meio e veio de fato quando nós começarmos a nos relacionar de maneira bíblica. Por isso que a igreja vai além de um ajuntamento.
Não é um grupo de pessoas que se reúne e vão embora. Nós somos unidos num Espírito, nós concordamos nesse Espírito Santo. Em Atos nós vemos o reflexo dessa oração de Jesus Cristo, em Atos capítulo 4, versículo 32, diz, olha lá, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Essa era a igreja primitiva daquele tempo, lá em Atos capítulo 4, verso 32. Dessa multidão dos que creram, eles eram uma só mente e um só coração. Olha só a igreja. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10, ele exorta a igreja também a andar em unidade. Ele vai dizer lá, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então você vai ver que há uma unidade na igreja, você vai ver esses apóstolos, tanto Paulo como Pedro, escrevendo às igrejas para que elas andem em unidade. Jesus Cristo orou para que nós pudéssemos ser unidos. A ceia do Senhor, onde Paulo ministra em 1 Coríntios capítulo 11, é justamente onde estava havendo divisões e facções, havia partidarismo. Então Paulo ministra a ceia ali para tratar da unidade do corpo de Cristo. E quando se trata de coisas secundárias, queridos, isso não deveria nos separar. O que é coisas secundárias? São coisas que não se tratam da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. O que são coisas secundárias? Cortina, por exemplo, se a gente tem um local, a cortina vai ser preta, vai ser amarela, que cor vai ser? O púlpito vai ser de acrílico, de metal, vai ser de tijolo, não vai ter. O louvor vai ser só bateria, não vai ter bateria, vai ser só teclado. Então essas são coisas secundárias que nós podemos discutir com a comunidade, mas às vezes as coisas que não são essenciais dividem mais o povo de Deus que as coisas que são essenciais. O que não dá para caminhar junto é quando nós divergimos sobre a pessoa de Cristo. Falar, ele é divino, aí chegou outro e fala assim, não, ele é apenas um mero homem. Infelizmente não dá para caminhar. E aí sobre a obra de Cristo, como ela foi realizada, Jesus Cristo, quem morreu? Foi Jesus Cristo mesmo? Não foi um espírito? Não. Então não dá para caminhar. Então nessas coisas nós podemos discordar, quanto se trata da pessoa de Jesus Cristo e também da sua obra. Mas se nós estamos nesse mesmo espírito, concordamos na mesma doutrina, nós não poderíamos deixar, e não é assim que acontece muitas vezes no nosso meio, essas coisas nos dividirem. Por exemplo, o horário de culto. 7 horas, o outro fala assim, não, para mim acho que era melhor 5. Se não for 5, eu não vou não. Então a gente às vezes acaba se separando por causa disso, por causa de coisas secundárias. E isso vai havendo dentro da igreja, e graças a Deus que há, porque Deus não nos fez igualzinhos. Pensamentos diferentes, e às vezes é tão gostoso, porque às vezes eu penso de uma maneira, minha esposa pensa de outra, e eu vejo que o pensamento dela é muitas vezes melhor que o meu. Amém? Isso pode acontecer na igreja. Às vezes eu estou com um pensamento de fazer tal coisa, ver um irmão acende uma luz. Poxa, não havia pensado nisso? Coisa boa. E muitas vezes não vai ser assim. Muitas vezes fala, não, irmão, eu concordo, eu discordo. Nem por isso, irmãos, nós vamos perder a amizade. Nem por isso. Dentro de casa é assim. Não é assim? Às vezes a mulher quer fazer um negócio e ele quer fazer outro. Alguém tem que ceder. Já pensou, toda vez que você falasse não, eu falasse não, como que ia ser a nossa vida? Né, irmãos? Imagina com o irmão da igreja que você não escolheu. Ele entrou pela porta um dia e ficou na comunidade. Né? Eu já falei sobre isso. A pessoa que você ama, jurou lá diante do altar, Senhor Deus, até que a morte nos separe, amém? Foi assim, né? Vocês fizeram, né? Amém? Então, amém, irmãos. Né? Então, olha só, já pensou o irmão que chega na igreja, irmãos? Que Deus coloca ele ali no corpo, e às vezes a nossa dificuldade de tratar o relacionamento com o nosso próximo é porque nós temos na nossa mente que ele tem que ser igualzinho a gente, muitas coisas em comum, e não é assim que funciona. É gostoso nós temos pessoas que têm alguma coisa em comum. Por exemplo, você vai tratar de um assunto, Mário gosta de futebol, eu gosto, só não jogo. Aí eu converso com o Mário, é gostoso, nós temos um ponto de contato em comum, né, que a gente pode conversar. Mas muitos pontos pode ser que ele gosta ou não gosta, mas nem por isso eu não vou deixar de caminhar com o Mário, qualquer outro aqui. Às vezes eu fico boiando, chega alguém para falar de tecnologia, eu entro na roda e já fico perdido, mas eu permaneço ali. Mas nem por isso eu vou me dividir. E muitas vezes a igreja está se dividindo por coisas secundárias.
Mas ele fala, olha, vocês precisam ser unidos aqui. Ele fala num só pensamento, numa só maneira de pensar. Isso aqui é unidade de espírito. Efésios no capítulo 4, do versículo 1 ao 6, olha só o que vai dizer lá. Eu queria convidar você para abrir Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. E gostaria que você colocasse uma marca, porque nós vamos voltar, tá bom? O texto de Pedro é o texto que nos cabe. E eu quero mostrar a respeito, fazer lembrar a igreja dois textos que nós lemos a respeito de unidade. Então, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao versículo 6. Todos acharam? Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só o quê? Senhor. Uma só o quê? Fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A unidade de Espírito está aqui. O que eu gosto dessa carta de Efésios, eu vou trazer um versículo de Filipenses, é que quando ele trata tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e quando ele entra na parte prática da igreja, ele fala assim, olha, andem de modo digno da vocação. Qual a primeira instrução? Unidade da igreja. Então andar em unidade é andar de maneira digna do evangelho que você diz crer. Não tem assim, biblicamente falando, espiritualmente, crer no Evangelho e não querer andar com o corpo de Cristo, apesar de não termos os mesmos pensamentos e gostos, mas o que nos une? O Evangelho. O Evangelho é precioso, por isso que não há escravo, não há grego, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo. Por isso que o racismo, nós vemos aí os Estados Unidos sofrendo com essa onda de racismo. Na igreja não deve existir isso. Na igreja não deve existir. Da mesma maneira que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, o sangue de Cristo uniu a cada um de nós. Não há cor, não há distinção, não há raça. Você vai ler Apocalipse, fala que ele comprou todas as raças, povo, tribos e nações. Olha que coisa maravilhosa. Somente na igreja, senta o pobre e senta o rico na mesma mesa. Tem que ser assim, não há distinção. Então a maneira que nós vamos andar de maneira digna do Evangelho é andar em unidade. Mas por causa da queda do pecado, eu já tenho falado isso em Efésios, a respeito da nossa relação. Quando o homem peca, quebra a nossa relação com Deus. E aí o que acontece? A consequência disso é que o relacionamento entre homens também é rompido. Qual é a consequência disso? O irmão mata o outro, Caim mata Abel. As consequências já começaram, o homem já começou a ter atrito com a sua mulher, ele já começou a agir querendo impor a sua autoridade sobre a sua mulher, e a mulher também querendo não ser mais insubmissa ao seu marido. As quebras de relacionamento que o pecado trouxe. A unidade da igreja é a mesma coisa. Cristo, quando ele morre na cruz, ele nos une com o Pai, mas ele também une a sua igreja. Nós somos reflexos da cruz, queridos. Isso que nós celebramos aqui espiritualmente tem que ser uma realidade no nosso meio. A unidade do corpo de Cristo. Filipenses no capítulo 1, verso 27, ele vai dizer algo semelhante. Filipenses 1, 27, ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Efésios 1, 27, se você quiser anotar. E ali, mesma coisa, o apóstolo Paulo vai começar a exortar a igreja: vivam de maneira acima de tudo, de modo digno do evangelho. O que ele vai instruir? Unidade da igreja. E aí, nesse versículo 27, ele vai dizer a causa: lutando junto pela fé evangélica. Então, o que nos une outra vez? O evangelho. Sem evangelho também não há unidade, né, do corpo de Cristo, e também não há unidade com Deus, porque é o evangelho que anuncia essas verdades, amém? E nós lutamos juntos em prol do evangelho. Quando o evangelho está no centro da igreja, está no coração de cada irmão, as nossas indiferenças, as nossas diferenças ficam pequenas, elas desaparecem, porque nós estamos falando a mesma língua.
Por isso que você pode sair da sua cidade, como o Mário veio nos visitar lá de Tiril, para quem não sabe, e pode sentar aqui e falar, vem aqui, irmão. Ah, mas como assim, irmão? Ele não participa da nossa comunidade aqui todo sábado? Mas ele é irmão porque nós estamos unidos no mesmo Espírito. Temos irmãos no Brasil, irmãos no Japão, nós temos irmãos, né, no Paraguai, que é o nosso irmão aqui, temos irmãos da Bolívia. A nossa igreja em Suzuka, se você tiver a oportunidade de conhecer, é assim. Lá você vai ver japonês, tinha Paraguai, agora ele mudou para cá. Lá tem boliviano, tem peruano, tinha a irmã Mirella, que era a esposa do Milton? Romênia. Da Romênia, tinha uma senhora da Romênia que falava muito bem espanhol. A multiforme da igreja, a beleza da igreja. Jesus Cristo cumprindo que ele falou, vá, né, e leve esse evangelho a todas as nações, prediquem. Leve esse evangelho. Deus está unindo a sua igreja. Lembra que nós falamos das pedras vivas? Deus está construindo a sua igreja. O que nos une é o evangelho. Então você vai perceber, o que nos une é maior do que nos separa. Cristo e a sua obra, o evangelho dele nos une. Nós deveríamos cultivar isso para proteger o zelo, a unidade da igreja, o evangelho no nosso meio. E quando você perceber que coisas estão no nosso meio dividindo, que você seja um instrumento do Senhor para intervir, para você falar, peraí, irmão, não é assim, né? Tá bem, você não gosta dessa coisa, também não gosta da outra, mas nós nos amamos em Jesus Cristo, a obra dele é maior, porque o dia que Jesus Cristo buscar a sua igreja, vai ficar a cortina, vai ficar o púlpito, vai ficar o alimento, todas essas coisas ficam. O que permanece? Aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. E ainda ele vai dizer que nós devemos ser compassivos, ainda no versículo 8, ter compaixão. Ter compaixão é compartilhar um sentimento comum, é se identificar com a dor e a tristeza do outro. Você é aquele tipo de pessoa altruísta que você se identifica com a dor do outro? E compadecer da outra pessoa é compadecer, quer dizer, padecer com. Então, olha, compadecer, o que é compadecer? Padecer, vocês entendem a palavra padecer? É padecer com. Então, ter compaixão é você ter compaixão da dor do outro, é tentar sentir a dor do outro. Já falamos sobre isso, literalmente nós podemos fazer isso? Obviamente que não. Nós podemos no máximo falar, eu acho que eu sei o que você está sentindo. Eu já passei por algo semelhante, mas você se compadece daquela pessoa, você se coloca ali. Romanos capítulo 12, versículo 15 fala sobre isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Algo ali, ó, os afetos, as compaixões sendo compartilhadas. Alegria, alegre-se com aquele que está alegre. E quando ele chora, nós choramos também. Já disseram no nosso meio que chorar é muito mais fácil, a gente se entristece, mas quando o irmão recebe a bênção, a gente se alegra também? Ou a gente quer a bênção para nós? Mas o corpo de Cristo tem que ser esse corpo aqui que se coloca numa paixão. Se o irmão está feliz, nós também estamos felizes. Para quem não sabe, a nossa irmã Nayara tirou carteira e o Cássio perdeu o carro. Ele não está muito feliz, mas nós estamos felizes pela Nayara, amém? Amém, Cássio. Então nós compartilhamos dessa alegria com o nosso próximo. Se alguém está padecendo no nosso meio, nós também temos que levar o nosso coração e sofrer com o nosso irmão, porque ele é parte, por isso que é corpo. Assim como uma parte do nosso corpo pega uma infecção, o corpo todo entra numa febre, o corpo sente. Nós devemos ser esse corpo sensível ao que está acontecendo no nosso meio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 vai falar: quanto o membro sofre, todos com ele sofrem. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É justamente isso, algo semelhante. Um membro sofre, todos sofrem com ele. E quando ele é honrado, todos se alegram com ele. É essa a ideia de nós sermos compassivos com o nosso próximo, tanto na dor quanto na alegria. Ele fala ainda no versículo 8 que nós devemos nos amar fraternalmente. É o que ele diz aí: ame-se fraternalmente. O amor fraternal é um amor entre irmãos. Nós já tratamos isso no começo da carta de Pedro. E a figura mais vívida aqui da igreja que nós temos é a família, amém? Por isso nós chamamos Deus de Pai. Só temos um Pai. E irmãos? Às vezes nós queremos selecionar uns ali, né, nas nossas redes sociais. Temos os nossos irmãos mais achegados, isso é natural. Mas independente, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são considerados os nossos
irmãos, por isso que nós devemos desenvolver esse amor fraternal. Lá no capítulo 1 dessa mesma carta, no versículo 22, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer lá: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse amor é ardentemente, é um amor intenso, é um amor que se entrega pelo seu irmão. E esse amor fraternal, segundo o primeiro capítulo lá de Pedro, versículo 22, é um amor que deve ser não fingido. O que é um amor não fingido? Nós já tratamos. É um amor que não é hipócrita, não é um amor que só da boca para fora, te amo, hein? Né? Mas ama nada. Se o irmão ligar para você de madrugada, esse ama mesmo. Aí, irmão, vocês pegaram o telefone, todo mundo? Então liga de madrugada aí, ó. É um amor que não vai além dos likes da internet, é um amor que vai além dos caracteres do Twitter, é um amor que é prático, é um amor altruísta, esse amor fraternal que nós devemos ter, um amor sincero. E aí ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 9 ao 10, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer a esta igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha o que vai dizer o versículo 10. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então Paulo estava impressionado com o amor daquela igreja de 1 Tessalonicenses, se você quiser anotar, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele fala assim, olha, enquanto o amor fraternal, não tem que falar nada. O amor daquela igreja era um amor conhecido, Paulo estava sabendo daquele amor. Mas aí ele fala no versículo 10, olha, contudo, irmãos, eu insisto com vocês, que vocês procedam mais e mais nesse amor. Então você percebe que o amor fraternal é um amor crescente, é um amor constante. Não é um amei uma vez e falar assim, amei, já dei oportunidade para ele, não amo mais não. Né? Às vezes a gente dá umas dessas, né? Mas ele fala assim que o amor ele deve crescer a cada vez mais. É isso que acontecia naquela igreja lá. E nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus, se você depois ler lá em João capítulo 3 e 35, se nós amarmos uns aos outros. Nós somos conhecidos por discípulos de Jesus não porque vimos à igreja, não porque lemos Bíblia. A Bíblia fala muito clara como nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Se amarmos uns aos outros, é algo mútuo. Eu amo você, você me ama, eu sei que não é fácil me amar, mas você tem que segurar as pontas. A Bíblia está dizendo, amai uns aos outros, esse amor fraternal. Além do amor, ainda no versículo 8, ele fala que nós devemos ser misericordiosos e humildes. Misericórdia é inclinar o nosso coração diante da miséria do outro. Por isso que é misericórdia. Colocar ali, Mateus capítulo 5, no verso 7, nas bem-aventuranças, que nós já estudamos nessa comunidade, fala, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha só, aquele que recebeu misericórdia da parte de Deus deve exercer misericórdia sobre a vida do seu próximo. E o maior exemplo de misericórdia foi o Senhor Jesus Cristo. Ele colocava o coração na miséria, para falar que ele tomou literalmente as nossas misérias. Ele foi o exemplo, ele curou enfermos, ele alimentou famintos, ele consolou o aflito, ele perdoou pecados. Isso é ter misericórdia. E na comunidade precisa de misericórdia, porque infelizmente ainda nós estamos numa natureza pecaminosa. A probabilidade de nós falharmos é gigantesca, mesmo não querendo. E aí, irmãos, aonde entra a misericórdia? Se ele falou para nós termos misericórdia, é porque vai acontecer situações no nosso meio, não somente de pecado. Às vezes um irmão está padecendo do alimento que ele tem na sua mesa, e nós conhecemos o nosso irmão e vemos ele padecendo, e se nós não temos misericórdia desse irmão, como pode o amor de Cristo permanecer em nós? Então, ter misericórdia, um irmão que está padecendo de uma enfermidade, se colocar na miséria do outro, estar ali, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance? No mínimo, queridos, orar pelo irmão, porque às vezes a situação não está no nosso alcance, mas o que está ao nosso alcance, nós, como igreja, devemos agir de misericórdia. E fala ainda que nós devemos ser aí humildes. É o que diz a minha versão aqui, seja humilde. Jesus era manso e humilde de
coração. Então, na semana passada falamos da mansidão de Jesus, mas Jesus também fala que ele era humilde. Aprendei de mim a humildade. Nós já passamos Filipenses no capítulo 2 e ali estava o exemplo de humildade. Mesmo sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, vendo, ser obediente até a morte de cruz. E fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse sentimento que era frônel ali não era só sentir, mas ter a experiência no coração e querer fazer, querer ser humilde. E se Jesus Cristo, que era o Senhor dos Senhores, foi humilde, quem somos nós para sermos orgulhosos? A cruz diminui o nosso orgulho. E eu tenho falado, a cruz faz assim para mim e para você. Menos. Desce do pedestal. Está muito alto ainda. Por quê? Porque o Rei da Glória, aquele que poderia, ele foi humilde. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida por resgate do mundo. Uma das passagens, é claro que de Filipenses capítulo 2, da humildade de Jesus, já nos constrange, mas uma das passagens que mais me constrange é quando Jesus toma aquela toalha para lavar o pé dos discípulos. Ali é um tapa na nossa cara, porque aquele serviço era um serviço de escravo, e os discípulos estavam conversando entre eles quem era o maior no reino. Quem é o maior no reino? Aí Jesus pega aquela toalha, cinge aquela toalha antes do alimento, toma aquela bacia e mostra para ele quem era o maior no reino. E ele vai ali fazer o que? Lavar o pé dos seus discípulos, porque era um serviço de escravo. Até que Pedro fala, não, meu pé não. O Pedro mais espiritualzão falou que não, meu pé ninguém lava. Falou, você não vai ter parte comigo nisso. Então lava logo tudo, lava o corpo, Senhor? Então a humildade faz isso conosco, se colocar debaixo. Agora o orgulhoso é como aqueles homens, entram por essa porta aqui assim, quem que vai me servir? Estou aqui, quem que vai me servir? É isso que aqueles homens faziam. Agora Jesus, ele entrava no ambiente para servir. Ele estava atento às necessidades de cada um. Ele via uma pessoa ali no templo enferma, ele curava. Ele via homens ali desesperados atrás dele com fome, 5.000 homens fora mulheres e crianças. Multiplicava pão. Ele chorava por Lázaro. Lázaro havia morrido, ele se compadeceu. Jesus derramou lágrimas. Jesus era esse homem humilde. Nós devemos ser humildes, queridos. Na igreja demanda humildade. Tanto humildade para não se achar superior ao meu irmão, quanto humildade para reconhecer quando eu estou errado. Porque quando nós temos humildade, Deus vai trabalhando. No corpo de Cristo é isso, nós estamos caminhando junto e Deus vai mostrando e nós precisamos ser trabalhados e de repente, irmão, olha, você precisa mudar e Deus trabalha em mim um coração humilde e eu reconheço aquele meu pecado sendo trabalhado por Deus, mas quando o orgulho está em mim eu não reconheço e quando o orgulho está em mim eu estou sempre achando que eu sou melhor que o meu irmão, sempre por cima, mas em Cristo Jesus nós somos chamados para sermos o quê? Humildes. E a Bíblia ainda aí no versículo 9 nos orienta a viver a vida sensata não somente no corpo, na igreja, mas também fora da igreja. Por isso que ele vai dizer no versículo 9 a maneira que nós devemos agir agora com os de fora da igreja, não somente com os de dentro da igreja. Ele vai dizer na parte A, não retribua o mal com o mal e o insulto com o insulto. E nós temos a tendência pela nossa natureza pecaminosa de sermos vingativos. Eu acho que não é assim com vocês, não. Não, Acho que só lá em Suzuka, Vingativos. Falou? Já responde na hora. O cara joga o farol alto na sua cara, você joga de novo para ele. Se ele fechou você no trânsito, então, rapaz, aí é um bom problema com você. Nós somos rápidos em responder em vingança. Às vezes a gente são tão vingativos, às vezes são tão rápidos para se vingar, a gente não pensa duas vezes. Se pisar no meu pé, aí sim vai ver. Nem se mete comigo. Nós somos rápidos para nos vingarmos. Ele fala aqui, olha, vocês não devem pagar o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. E aí você vai ver o Senhor Jesus Cristo, nós já passamos por isso no capítulo 2 aí, dessa mesma carta, no versículo 23, a atitude de Jesus. Diz que quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava aquele que julgava com justiça. E o Senhor Jesus Cristo sim foi humilhado, o Senhor Jesus Cristo sim sofreu, o Senhor Jesus Cristo sim não fazia ameaças, e Ele era o Senhor, Ele poderia
Qualquer momento, manda um raio soprava aqueles homens, caía todo mundo morto. Mas ele diz que não abriu sua boca, ele foi insultado, ele foi xingado, e colocaram uma coroa de espinho, colocaram uma capa nele, colocaram uma placa dizendo que ele era o rei dos judeus. Você não salvou os outros, salve-se a si mesmo. Ele era insultado todo o tempo, ele era cuspido, taparam os olhos dele, batiam na cabeça para ele que adivinhasse. Olha, quem te bateu? Em outras palavras, você não sabe de todas as coisas, mas ele, como uma ovelha muda, o que ele faz? Ele entrega aquele que julga com justiça. Olha só o que a Bíblia nos ensina: em vez de serem vingativos, entregar aquele que julga com justiça. E é isso que ele vai fazer no contraste. Olha só, irmãos, isso aqui é só o Espírito Santo, viu, para trabalhar no nosso coração, eu tenho a certeza. Versículo 9, ele vai falar o contraste. Olha, então você não pague o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Então a ideia aqui é de rogar bênção sobre a vida daquela pessoa que te persegue. Fácil. Fácil. Sabe aquela pessoa que pega no seu pé e quer te prejudicar? Mas não é aquela coisa irônica: Deus te abençoe, hein? É abençoar vidas. Mateus, olha só, Pedro que está falando aqui, provavelmente Pedro aprendeu isso de Jesus Cristo. Em Mateus no capítulo 5, versículo 44, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ali estavam os homens com o conceito de quem deveria amar. Eles achavam que amava aqueles que estavam mais próximos e não seus inimigos. E aí Jesus vem falar: ame os seus inimigos. E não somente isso, orem por aqueles que os perseguem. E Jesus Cristo, ele pedia para que o Pai perdoasse aqueles homens que o crucificavam. Nós já conhecemos essa história. Se você quiser ler Lucas capítulo 23, verso 34, quando ele está lá e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esses dias estávamos conversando, Nayara, a respeito da crucificação de Jesus Cristo. E a cruz era das mortes mais cruéis daquele tempo, onde ele ficava numa posição que, quando ele tentava se levantar, os cravos do pé machucava ele, ao mesmo tempo o corpo com cãibra, e quando ele relaxava, essa caixa não deixava ele respirar. Então, para ele respirar, ele precisava levantar. Era um processo doloroso. E para Jesus ter falado aquelas palavras: Pai, perdoa, ele precisou segurar aquela dor, encher os seus pulmões. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quão difícil é quando nós estamos sendo humilhados e machucados, queridos, e ter esse espírito de não ser vingativo. Estevão foi um dos homens que nós vemos na Bíblia. Diz que arrastaram ele para fora, tiraram as suas vestes e apedrejaram ele. Aquele homem estava tão anestesiado de Deus, mas tão anestesiado de Deus, que ele olha para o céu e vê o céu aberto e à direita ali o filho. E ele: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não impute nele esses pecados. Ele estava tão cheio de Deus. Irmão, somente quando nós vamos buscar ser cheios de Deus, isso aqui é algo sobrenatural. Abençoar aquele que está te perseguindo, orar pelos seus inimigos, perdoar os seus inimigos. Olha só, e somente aqueles que são cristãos, eles são chamados para viver desta maneira. E aí ele vai falar o motivo ainda, no versículo 9, para receberem a bênção por herança. Para isso que vocês foram chamados. Aqui parece uma frase meio ambígua. Para isso que vocês foram chamados. Foram chamados para quê? Nós somos chamados para sofrer ou para abençoar esses que nos perseguem? Parece que pode ser as duas coisas. Primeiro, se nós voltamos ao capítulo 2, versículo 21, volte um pouquinho só para nós analisarmos o texto. Capítulo 2, versículo 21, vou pedir para o Daniel ler para mim, que ele está pertinho do microfone. Olha só o que ele vai dizer ali. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Então olha só, lá nesse versículo que nós lemos diz que nós para isso fomos chamados. O capítulo 2 já tratou a respeito disso. Para isso vocês foram chamados, porque Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-vos exemplo. Então, nós seguirmos o exemplo de Cristo, muitas vezes vai demandar sofrimento sobre a nossa vida. Não é porque nós estamos buscando sofrimento, é porque nós estamos se parecendo cada dia mais com Ele. Se eles perseguiram o Senhor, quanto mais a nós.
né? Que somos os seus servos. Pode ser que seja isso, mas também pode ser que seja para abençoar também, porque ele falou que nós devemos amar os nossos inimigos, é o que a Bíblia diz. Provavelmente esse texto pode dizer tanto uma coisa como outra. Nós somos chamados tanto para sofrer pelo nome de Cristo, mesmo sendo injustiçado, e também nós somos chamados para abençoar aqueles que nos perseguem. Esse é o grande desafio. Nós temos um grande desafio, mas o que eu quero falar para você é que o desafio também é grande, sim, mas Cristo é maior. A obra de Cristo em nós. Isso aqui não é natural de homem. Orar e tentar abençoar aquele que te persegue. Somente quando o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração é que nós vamos sendo capacitados para perdoar aqueles que nos perseguem. E para isso ele vai dizer no versículo 9: vocês receberão bênção por herança. Nós somos pessoas abençoadas por Deus, amém? Quantos são abençoados por Deus aí? Então olha só, então nós não precisamos esperar a bênção que vem do homem. O que ele quer dizer aqui, olha, para isso vocês foram chamados para receberem a bênção por herança. E se nós somos abençoados pelo Senhor, a bênção que vem do Senhor, por que nós estamos esperando a bênção que vem aqui debaixo dos homens? E muitas vezes a nossa frustração é essa, porque nós estamos fazendo bem, toma, as pessoas vão lá e nos prejudicam. E aí você está tentando servir a Deus de novo, parece que no outro dia tem outra coisa acontecendo. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas são assim? E aí você pode confundir as coisas. Então vou deixar de praticar o bem. Por quê? Porque quando a gente pratica o bem acontece tipo de coisa, então vamos praticar o mal também, com a mesma moeda. Mas o que acontece? Ele fala que nós fomos chamados para receber a bênção por herança. A nossa bênção não está aqui embaixo. A nossa bênção não vem do homem. A nossa bênção vem do Senhor. Então faça as coisas pensando nele. É Ele que dá a bênção. E essa bênção que ele fala aqui é a bênção por herança. Herança, você faz alguma coisa para merecer herança, sim ou não? Herança simplesmente o seu pai, o seu tio ou qualquer pessoa querida deixa para você. Você não precisa merecer. É uma herança. E essa bênção aqui não tem nada a ver com obras. É graça de Deus. Então olha só, a bênção que você precisa, você já tem em Cristo Jesus. Ele já falou lá no capítulo 1, no versículo 5, que está nos céus protegido pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos dias. A nossa herança é essa. Nós não temos herança aqui na terra. Você pode ter uma herança material, mas eu não quero desanimar você. Você não vai conseguir levar ela quando você for embora. E se você levar no máximo o coveiro, o dia que for tirar os seus ossos, ele vai levar essa herança embora. Mas a herança que está revelada nos céus para nós é essa herança incorruptível, pelo qual ele fala que está guardada pelo poder de Deus. E se esse poder de Deus guarda essa herança, ela está segura, sim ou não? Sim. Quem que vai lá poder tirar essa herança das mãos do Senhor? É essa herança que ele fala que tem para mim e para você. Nesse mundo você não pode ter um carro, um Chevette, nada, um Fiat 147, nada. Mas diante do Senhor você é herdeiro. Herdeiro da graça do Senhor. Ele fala, por isso vocês foram chamados. Não coloque a sua expectativa aqui. Aquela igreja estava sendo perseguida. Aquela igreja, muitos deles eram escravos, como nós já tratamos. Eles não tinham direito a coisa nenhuma, somente trabalhar para pagar a sua dívida com o seu Senhor. Mas diante do Senhor ele fala, vocês são herdeiros. Não esperem herança, não esperem bênçãos que vêm daqui. Se elas virem, amém, agradeça, porque toda bênção vem do Senhor, amém? Deus pode usar um ímpio, pode usar um crente ou qualquer um. E também isso não quer dizer que você não deva abençoar os outros irmãos, falando assim, não vou abençoar porque sua bênção já está lá, né? Não é isso. A ideia é nós fazermos o bem sem esperar as bênçãos daqui terrenas. Façam simplesmente porque vocês são servos do Senhor e a bênção de vocês estão guardadas lá no céu pelo poder de Deus. Então Pedro ele vai para o versículo 10 e agora ele vai fazer uma citação do Salmo 34. Eu não vou pedir para você ler o Salmo 34, mas você pode anotar o Salmo 34 do versículo 12 ao 16. E aqui ele vai falar então, esse Salmo 34 vai falar de um contexto de perseguição, mas mostra que os cristãos, mesmo num contexto de perseguição, eles podem ser felizes, amém? A nossa felicidade não depende de circunstâncias. A nossa felicidade, como nós aprendemos em Filipenses, tem um nome, se chama Jesus Cristo.
A nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está no retorno de Jesus Cristo, onde Ele colocará todas as coisas no lugar. No Salmo 34, então, Pedro ele vai fazer uma aplicação para nós, lendo o contexto da sua época, um contexto de perseguição, e Salmo 34 fala sobre isso, e ele vai mostrar que ainda há alegria, mesmo no contexto de perseguição. Versículo 10, lê uma pessoa para mim, que está em voz alta, quem quiser ler, versículo 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Okay, versículo 10 desse capítulo aqui, de 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Mas pode ir tranquilo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente. Ok, então aqui Pedro vai trazer algo prático para nós que pode nos fazer a vida menos impossível nesse mundo. Então ele vai falar, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guardem o que do mal? A língua. Então Pedro vai falar de algo prático aqui. Quantas vezes, queridos, as pessoas não se metem em enrascada por não controlar a bendita da língua. Sabe quando você fala um negócio, eu fui falar isso, hein? Olha o problema que eu me meti, mas isso foi... A língua é terrível, né? Você lê Tiago lá, ela pode incendiar uma floresta. Ele fala, olha, se você quer ter dias felizes, dias menos complicados, guarda a sua língua. E aqui, olha só, Salmo 141, verso 3 vai falar algo semelhante. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista está orando para Deus guardar a boca dele. Vigia as portas dos meus lábios, porque se depender de mim, Senhor, essa língua é terrível. Eu não quero falar, mas eu vou lá na internet, não aguento, Senhor, sabe? Quando coço o dedo assim, eu vejo ali, quando eu vejo, eu apertei um enter, já foi. Obviamente que aqui está falando de língua, mas se nós formos tratar no contexto que nós vivemos hoje, queridos, a internet encaixa bem nisso que nós estamos falando. Hoje a rede social virou um porta-voz daquilo que nós queremos falar. É terra de ninguém. Aquilo que nós não temos coragem de falar para ninguém, a gente vai na internet e despeja. E aí se fulano for lá e comentar, lá bota seu comentário. Você vai falar, sabe o que você vai falar para ele? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí você estampa lá assim, bem grande, assim, comi não sei o que tal hora. Aí você vai. Querido, estou falando que você é livre para fazer o que você quiser. A questão aqui, para guardar a língua do mal, nós podemos sim inserir até a internet, porque aquilo que nós digitamos, amigo. Às vezes nós compramos brigas desnecessárias, não é assim? Você está na timeline do amigo seu, você nem conhece o cara, mas você faz questão de fazer um comentário ali que vai gerar burburinho. Tem crente, irmãos, que tem páginas aí que tiram sarro. Aí as pessoas lançam lá, por exemplo, um dito cristão tirando o sarro, e está cheio de crente lá discutindo a respeito disso, assim, brigando mesmo na internet. Olha só a situação que nós estamos chegando. E aí, assim, guardar a língua do mal é a mesma coisa. Ele fala guardar a língua do engano. Aqui caberia também o fake news. Sabe aquela mensagem que fala assim, compartilha aí, irmão. Aí você nem vai checar a mensagem assim, compartilha. Aí vai compartilhando, mas quando vai ver um fake news, nossa, já tomou conta da cidade. Guardar a nossa língua do engano, guardar os nossos lábios. E olha só, ele fala para aqui, clamando, Senhor, guarda a minha boca. Quer ver dias felizes, queridos? Guarda a sua língua. Não estou falando que você vai viver mudo, mas assim, guarda a sua língua do mal. Vai lá para a sua rede social, é sua, usa para o que você quiser, mas usa para abençoar. Não usa assim, se você vai ver que vai dar treta, nossa, sai disso, né? Porque ali está mostrando, porque olha, a boca fala do que está cheio, o coração. Não tem como. Aquilo que sai da sua boca demonstra como está o nosso coração, quais são as palavras que saem do nosso lábio. Versículo 11 ainda, ele vai falar, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Então você vai ver aqui que, via de regra, pessoas que buscam fazer o mal não são pessoas felizes, primeiramente.
Pessoas que estão constantemente fazendo mal, buscando fazer o mal para a vida das pessoas, você pode ter certeza que essas pessoas não são felizes. Por mais que ela fale assim, a minha felicidade é azucrinar a vida do fulano. Elas não são pessoas felizes. Pessoas felizes não têm tempo de ficar buscando encrenca na internet. Pessoas felizes não têm tempo de ficar usando a sua língua para o mal. Ela quer abençoar. A pessoa que ama a vida e busca ver dias felizes são pessoas que fazem o bem. Por isso que o versículo 11 ele diz, afaste-se do mal e faça o bem. O cristão não é aquele que só deixa de fazer o mal, mas é aquele que deixa de fazer o mal e agora passa a fazer o que é bom. Tudo isso tá na nossa vida. Deixei de fazer aquilo, mas também ficou quieto no seu canto, não faz mais nem o bem, mas nem o mal. Fica ali, sabe, no céu do muro? Não faz nenhum nem outro, mas ele fala, vocês devem buscar fazer o bem. E outra coisa que ele diz aqui, que nós devemos buscar a paz com perseverança. A paz precisa ser buscada. A paz não vem do dia para a noite. E talvez você não consiga na primeira tentativa. Por isso que ele fala que a paz deve ser buscada com perseverança. Sabe aquele negócio que, coisa de irmão, quando é pequenininho? Faz as pazes com o seu irmão. Aí você vai tentar, o outro não quer, conversa. Aí você volta ao seu mãe e fala, já tentei fazer paz com ele. Mas é paz com perseverança. Sabe quando a situação está ruim, você teve uma encrenca, mas o que depender de você, você tem que buscar. Por isso que ele fala que essa paz deve ser com perseverança. Romanos vai confirmar isso. Romanos capítulo 12, versículo 18 vai dizer assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então faça tudo o possível. Já eliminou todas as expectativas que você pode construir um ambiente de paz numa relação? Então faça tudo o possível. Então por isso que ele fala que você deve perseverar. Não é só uma tentativa de paz. Hebreus, o texto muito famoso, capítulo 12, versículo 14 vai dizer, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então esforce-se para viver a paz com tudo. Então viver a paz é se esforçar, irmão. Não é fácil. Não sei se você já viveu em ambientes desagradáveis, parece que é um ambiente pesado. Você entra na empresa, às vezes é só coisa ruim. Às vezes você vai entrar num grupo de conversa e já quer sair logo, porque a pessoa já começou a compartilhar tantas coisas. E às vezes as pessoas se levantam até contra você. Aí ele fala, olha, tente perseverar na paz com essas pessoas. No que tiver no seu alcance, que você se esforça, no que depender de você, em manter paz. Por isso que ele fala que a paz deve ser com perseverança. Isso serve para todas as nossas relações. Perseverança no seu trabalho, com o seu chefe, que muitas vezes não é fácil. A perseverança do patrão com o empregado também, porque às vezes o empregado, né? E se o patrão é cristão, a paciência dos escravos com seus senhores, porque estavam sendo oprimidos aqui, a paciência das suas esposas com seus maridos não cristãos, que nós passamos aqui também, e aqui também a paciência nos nossos relacionamentos, tanto dentro da igreja, quanto os nossos relacionamentos com aquelas pessoas lá fora que estão nos perseguindo. Nós devemos perseverar na paz. Mateus capítulo 5, verso 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de quem? De Deus. Então os filhos de Deus são pacificadores. Quem são pacificadores? É aqueles tanto que buscam estabelecer a paz do homem com Deus, que é a paz porque foi rompida por causa do pecado, levar ele até Deus através do Evangelho, isso é um pacificador, mas é aquele também que é o bombeiro, sabe quando está pegando fogo em algum lugar, você é o primeiro a intervir, fala, vamos parar, você é aquele da turma deixa disso, sabe? Você é daquela turma, você não é daquela turma que vai ali pra frente ali e fala, não deixava não, hein? Se fosse, sabe, põe mais lenha na fogueira mesmo. Fulano falou assim de você, aí você vai puta, o também falou assim de você. Você vai incendiando, vai jogando gasolina ali pro negócio pegar fogo. Não, os pacificadores é aquele que, independente de quem está certo ou errado, ele entra para intervir no caso. Fala, vamos conversar, deixa disso, não há para que brigar. Os pacificadores, os filhos de Deus são pacificadores. Se você é um filho de Deus, você foi chamado para estabelecer a paz. Amém? E o versículo 12 ele vai concluir dizendo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração. Mas o rosto do Senhor se volta para quem? Contra os que praticam o mal. Então nós vamos ver aqui que os olhos do Senhor. Então os olhos do Senhor tudo vê, amém? Amém. Isso o que gera em você?
Porque eu vou contar aqui, é um pouco engraçado, né? Já chegaram em mim e falaram assim: nossa, já pensou se Jesus voltar e me encontrar tomando banho? Que vergonha, né? Eu falei: filho, Jesus conhece tudo. Como assim voltar e me encontrar tomando banho? Como se fosse pecado, né? Então você percebe que Jesus conhece todo o nosso ser. Quando eu falo assim, todo o nosso coração, sabe aquele, eu até falo isso, né? Não é constrangido nenhum cônjuge. Sabe aquele negócio que está no nosso coração que nós não tem coragem para contar para ninguém? Deus conhece. Eu acho que se tivesse assim a capacidade, eu falava isso com os adolescentes ficavam até meio nervosos, né? Ficavam meio inquietos. Mas se eu tivesse a capacidade de pegar o seu coração hoje, né, e colocar em um USB e colocar para toda a igreja ver assim, estampado assim, o que está acontecendo lá dentro, o que você faria? Estaria correndo daqui agora. Até nós, irmão. Coisa que está no nosso coração que a gente não tem coragem de compartilhar para ninguém assim. Deus me perdoa aqui, isso aqui, Senhor. Coisas no profundo do nosso coração Deus conhece. Então olha só, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então sabe aquela situação que você está sofrendo injustiça e parece que ninguém toma uma providência? As instituições, o governo não toma providência, os juízes não tomam providência, mas Deus está vendo. É a confiança nossa ali. Senhor Deus, mas ninguém age ao meu favor, mas Deus está ali observando. É isso que ele fala, ó, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não só os olhos, ele fala que os ouvidos estão atentos às suas orações. Sabe aquele dia que você vai para o seu quarto assim, que você nem sai, é só lágrima. Sabe aquele dia que você quer conversar com alguém e ninguém aparece para você desabafar? Filho, abra a sua boca, Deus está ouvindo. Não pense que as suas palavras são em vão. E sabe quando você não consegue nem falar, às vezes só a sua lágrima. Até isso o Espírito Santo discerne diante de Deus. E diz que a gente às vezes também não consegue nem orar como convém. Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você está sendo injustiçado, saiba de uma coisa: Deus está vendo. E outra coisa, Deus está ouvindo as suas orações, Ele está atento, tudo que está acontecendo. Se você é aquele que busca fazer a justiça, se você é aquele que busca comunhão, você busca unidade, se você busca ser compassivo, se você é aquela pessoa que não é retaliadora, fez mal, eu suporto, eu coloco diante do Senhor, Deus está olhando para você. O pastor pode não estar, o evangelista ou qualquer homem, nós somos homens, mas ele está ali e diz que os ouvidos deles estão atentos para as nossas orações. Confia no Senhor. E aí aqueles que fazem o mal, fala que o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, queridos, não escolha pagar o mal com o mal. Não escolha fazer a justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque diz que o rosto do Senhor se volta, Ele rejeita essas pessoas e Deus vai prestar conta com aquelas pessoas que praticam o mal. É isso que Ele está falando para nós, que nós devemos perseverar em justiça, buscar a face do Senhor, buscar esse relacionamento como igreja. Então nós somos chamados a ter unidade de espírito como comunidade, nós somos chamados a ser compassivos, nós somos chamados a amar uns aos outros como irmãos, como corpo de Cristo, e nós somos chamados para ter misericórdia e ser humildes uns com os outros. E qual é a nossa situação de relação com aqueles que estão lá fora, que não amam o Senhor Jesus Cristo? Não retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. É difícil, queridos. Mas coloque diante do Senhor e peça pela misericórdia, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a falar assim, que eles não sabem o que estão fazendo. Mas se nós somos filhos de Deus, nós sabemos que nós estamos fazendo sim. E nós podemos ter compaixão dessas pessoas. Não esperem bênção para ser reconhecido diante dos homens. A sua bênção vem do Senhor por herança. Amém? Não espere, então somente coloque o seu coração e faça para Ele. Nós devemos também guardar a nossa língua de fazer o mal. Muitas coisas vêm pela nossa maneira de falar, em qualquer tipo de relação. Se nós falássemos menos, estou falando que você não deve falar, menos coisas que não devia. Se nós poupássemos muitas coisas que estão no nosso coração, que se era melhor colocar diante de Deus do que colocar na internet, nós sofreríamos muito mal. Vai ao lugar certo, despeje as suas palavras no lugar certo, despeje as suas palavras aos pés do Senhor, amém? E no que depender de nós, nós devemos buscar a paz com todos com perseverança. Talvez você não consiga, na primeira tentativa, buscar essa paz, mas persevere
dessa paz. Amém? Eu quero orar com você neste momento.